Jesus, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu via Satanás descer do céu como um raio, porque ele não suporta ouvir o nome daquele que o venceu na cruz do Calvário. Este nome é a nossa arma. É tanto que quando eu era católico, você talvez foi católico também. Quando um católico entra numa dificuldade, ele clama, ele chama pelo nome da sua santa, do seu santo de devoção, mas não resolve nada. Mas quando o crente entra numa dificuldade, num estreito, numa luta, ele levanta os olhos para o céu e chama por este nome, e Jesus lhe garanta a vitória e Satanás. O nome de Jesus é uma arma. Eu sei que neste momento o céu está em fé. Os anjos estão se curvando, o inferno está em polvorosa, Satanás está procurando se esconder, e a igreja está alegre, na sua batalha espiritual. A segunda arma da igreja é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, a Bíblia mostra que Jesus, depois que foi batizado por João, lá no Jordão, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Tem crente que às vezes pergunta: mas por quê? Antes eu não era tão crente, eu não passava tanta luta. Agora que eu me consagrei, agora que eu fiz voto a Deus para lhe servir melhor, as lutas aumentaram. É assim mesmo. Você não encontra Jesus sendo tentado antes de o Espírito Santo descer sobre ele, ungido, você não encontra. Mas depois que ele saiu do Jordão, aí o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E aí ele passou 40 dias, 40 noites, orando, jejuando, e diz a Bíblia que completando-se os 40 dias, o diabo chegou. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele é apresentado na Bíblia como serpente, e serpente é astuta. E quando Jesus completou os 40 dias, o diabo disse: agora a minha vez. E ele vem contra nós, irmãos, e nos ataca no ponto mais fraco. Ele sabe qual é o ponto mais fraco do pastor João. Ele sabe qual é o ponto mais fraco de cada obreiro que está aqui. Ele sabe qual é o ponto mais fraco de cada crente. E como Jesus estava em jejum há 40 dias, ele disse: eu vou atacar na comida. Porque quem passa 40 dias sem comer, é claro que está com fome. E o diabo chegou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Para mim, o ápice, o ponto culminante da tentação de Jesus foi a palavra, ou foi essa expressão, se. O diabo não disse para Jesus: tu que és o Filho de Deus. Não. Ele quis colocar dúvida no coração de Jesus. Assim como às vezes ele quer colocar dúvida no nosso coração. Se tu és crente, se tu és salvo, se tu és batizado com o Espírito Santo, fala a língua agora, faz isso agora. E ele chegou para Jesus e ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus poderia transformar em pão todas as montanhas que cercavam Jerusalém, mas Jesus não veio para fazer a vontade do diabo. Jesus